Amém. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Como é que vocês estão, família amada, minhas irmãs, meus irmãos? Espero que vocês estejam bem, estejam todos guardados e protegidos com as bênçãos do Senhor. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelas nossas vidas, em meio às lutas, em meio às dificuldades, mas estamos aqui glorificando e agradecendo a Deus por mais um dia, por mais um milagre da vida, por mais um dia que Ele nos concedeu para que nós estivéssemos respirando e glorificando o santo nome dEle. Amém? Eu trago aqui uma mensagem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem com alegria. Essa mensagem que eu venho trazer para minha e para a tua vida é uma mensagem de alegria. É uma mensagem de o que Deus é para a nossa vida. O que Deus quer e quem Ele é para nós. Muitas das vezes a gente reclama tanto da nossa vida, que não está boa, a nossa vida não está legal, mas se eu estou na presença do Senhor Jesus, como é que a minha vida está assim? Se eu estou vivendo na presença de Deus, estou indo na igreja todo domingo, toda semana, os dias que tem culto, mas a minha vida é uma vida atribulada, não sinto alegria, não sinto prazer, alguma coisa está errada. Irmã, mas você não sente nada disso? Sinto, mas eu não vivo. Amém? Você sente, por que a gente sente? Porque nós somos seres humanos, pecador, falho, estamos vivos. Agora, o que está errado é nós viver, eu vivo. É porque eu não expliquei direito, né? Na primeira minha palavra aqui, não expliquei direito. Porque quando a gente às vezes pergunta, como você vai, irmã? Ah, irmã, eu vivo uma vida, não é legal não. Ah, eu vivo uma vida assim. Ah, irmã, eu vivo uma vida assim, porque não tenho alegria na minha vida, porque não tenho isso, porque não tenho aquilo. Ah, eu não gosto da minha vida desse jeito. E aí vem as murmurações e a reclamação. Então nós estamos dizendo que vivemos assim. Mas se eu tenho Cristo, se eu sei que eu tenho o Senhor da minha vida, Ele está comigo, o Deus que tem todo o poder sobre o céu e a terra, como é que eu vivo numa vida assim? Eu posso passar, porque muitas das vezes o passar é Deus que permite para que a gente aprenda. A gente aprende é no passar, a gente aprende é no caminhar, a gente aprende a viver é no caminhar. A gente aprende a viver passando pelas dificuldades muitas das vezes. Agora, como eu falei, passando, agora viver, não. Olha o que é que o Senhor Jesus Cristo falou aqui. No monte das bem-aventuranças, no monte das oliveiras, no monte das bem-aventuranças. Olha o que foi que o Senhor falou aqui. Vou começar aqui do versículo 5, capítulo 5 de Mateus, que fala assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Jesus subiu o monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Jesus começou a ensinar quem? Os seus discípulos. Ele falou aqui, ó: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os pobres de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Bem-aventurados os
perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, olha o que ele falou aqui, alegre-se, aleluia, e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Aleluia. Grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse sofrimento que o Senhor está falando aqui nas suas bem-aventuranças, como eu li agora esse versículo, qual foi o versículo, Jesus? Versículo 12. Bem-aventurado, alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Minha irmã, meu irmão, você que está aqui nesse vídeo pela primeira vez, por curiosidade, né? Viu essa irmãzinha aí? Eu vou tocar aqui, né? E vou ver o que essa irmãzinha está falando aí. Você mesmo que está pela primeira vez aqui. Glorificado seja o nome do Senhor pela tua vida. Não perca as suas esperanças. Não dê lugar para a tristeza e para o sofrimento. Irmã, mas você não entende como eu vivo. Amém. Eu não entendo mesmo. Mas o Senhor, Ele conhece, Ele sabe. E Ele vê suas lutas. O Senhor só não vê as lutas da irmã, da sua vizinha, não. Vê as suas lutas também. Vê o que você sente. Vê a sua tristeza. Vê os medicamentos que tu toma. Vê as suas ansiedades, seus anseios. Vê o seu sofrimento. Porque a tal da ansiedade, ela é um sofrimento. É um sofrimento na vida de qualquer pessoa. Mas o Senhor está vendo. O Senhor Jesus Cristo está falando aqui, bem-aventurado. Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados é os que sofrem, bem-aventurados é os pacificadores, bem-aventurados é os que têm fome. Oh, Deus poderoso. Entendeu? Bem-aventurado é os pobres de espírito. Bem-aventurado é os humildes. Bem-aventurados os que têm fome. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados serão vocês. Então essa palavra, pegue ela para o seu coração e levanta a tua cabeça. Saia desse sofrimento, saia dessas lutas. Represente a quem você serve, represente. Se o Espírito Santo de Deus está contigo, se você abre a sua boca, você louva e você fala, Deus é comigo, o Espírito Santo de Deus está em mim, então represente Ele. Na tua vida, por onde você passa, onde você chegar, dentro da tua casa, em meio às lutas, em meio ao sofrimento. Represente esse Deus maravilhoso. Você não pode representar uma tristeza, porque Deus não é tristeza, Deus é amor. Você não pode representar um ódio, você não pode representar aquilo que Deus abomina. Você não pode representar isso não, se você diz que tem um Senhor na tua vida. Irmã, como é que eu falo que eu tenho o Senhor Jesus Cristo na minha vida? Eu tenho o meu Salvador na minha vida. Mas o que eu passo para minhas irmãs, para os meus irmãos, para os meus filhos, para os meus vizinhos, para a minha parentela, para quem for, é o contrário. Como é que eles vão acreditar? Aqueles que não conhecem o nosso Salvador, como é que eles vão acreditar que o Espírito Santo de Deus está em ti? Como você vai apresentar Jesus? Como você vai abrir a tua boca e vai falar assim, eu sou cristã, eu sou serva de Deus? Se você só abre a tua boca perto das pessoas para reclamar. Irmão, você não reclama não? Reclamo. Oh, sim. Mas eu não vivo reclamando. Há uma diferença.
Todos nós reclamamos, todos nós reclamamos por alguma coisa. Mas a gente, na mesma hora, fala: Senhor, me perdoe por o que eu estou reclamando. Muito obrigado pela minha vida. Algo você tem de bom para agradecer a Deus. Você reclama porque você é gordinha. Você reclama porque você é magrinha. Você reclama porque você toma remédio. Você reclama porque o teu cabelo não está bom. Você reclama porque você quebrou tua unha. Você reclama porque você não pôde ir na manicure. Você reclama porque você não tem tempo. Você reclama porque você tem louça para lavar na tua pia. Você reclama porque a tua casa não está arrumada. Porque os teus filhos às vezes bagunçam. Não estou dizendo que é para teus filhos andar bagunçando na tua casa, não. Mas você está entendendo o que eu estou falando. Em nome de Jesus, você está entendendo. E você esquece de agradecer. Você esquece de olhar para essa palavra e escutar Jesus falando com você. Você é um bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Porque tu é pobre em espírito. Porque o teu espírito está abalado. O teu espírito está angustiado. Por que teu espírito está angustiado? Porque você vê muitas coisas erradas. O teu espírito, ele tem que se angustiar por o que você vê de errado. Você vê os irmãos tirando a vida um dos outros. Você vê mãe chorando. Isso tem que entristecer teu espírito. O seu espírito entristece. Você sente a dor do teu vizinho quando está passando por alguma situação. Você sente a dor do teu filho, do teu irmão, do teu parente e aquelas pessoas que você nem conhece. E você sabe que está sofrendo. Você sabe que está chorando porque tiraram a vida do filho. Ou de uma mãe ou de um pai. Você tem que se compadecer. Teu espírito tem que estar triste por causa dessas coisas. Mas seu espírito não pode se entristecer porque hoje você não tem aquilo que você quer. Não. Você não pode se entristecer porque você não tem um cabelo bom. Você não pode se entristecer porque você é gordinha ou gordinho. Você não pode se entristecer porque você é muito magrinha. Você não pode se entristecer por essas coisas. Isso não é tristeza, você tem que agradecer a Deus. Senhor, eu sei que se eu estou gordinha, se o Senhor quiser me der força, eu vou conseguir emagrecer. Ou se eu continuar assim, não tem como eu emagrecer, eu peço que o Senhor me dê saúde, para que eu possa falar da Tua palavra. Desculpa. Para que eu possa glorificar o Teu santo nome. Olha o que é que ele fala aqui, ó. Aí, depois das bem-aventuranças, o versículo 13 de Mateus fala assim, já pula para o sal da terra. Fala assim, olha, vocês são o sal da terra. O que é que o sal da terra faz? Trazendo aqui as bem-aventuranças e já estou indo aqui para o sal da terra. Vocês são bem-aventurados, nós somos bem-aventurados, nós somos o sal da terra. O que é que o sal da terra faz? Ele dá sabor. Você é sal da terra? Ou você é sal que perdeu o sabor? Você é sal que está saboreando? Ou você é um sal que você acha que é o sal, mas você perdeu o sabor há muito tempo? Vamos refletir nesta palavra, amém? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Tem como você colocar o sabor no sal? Se o sal perder o sabor, tem como você colocar sabor no sal? Não. Mas o que é que o sal faz com o seu sabor? Ele dá sabor a tudo onde ele chegar. Aonde o sal chega, ele dá sabor. Aonde o sal toca, ele dá sabor. Você pode fazer a melhor comida. Então, eu já fiz um vídeo, tem muito tempo que eu fiz um vídeo falando do sal da terra. Eu estou falando aqui do sal da terra, estou só complementando as bem-aventuranças de Deus na tua vida. Se o sal da terra, onde o sal chega, que está falando do sal aqui, que é eu, você, nós somos o sal da terra, aonde o sal chega, ele dá sabor. O sal não quer dizer que está bem armazenado. O sal não está dizendo que está num copo, que está numa xícara, que está num saco, que está numa vasilha de plástico, se ele está numa xícara, se ele está num copo, se ele está numa panela. Não quero saber de onde o sal está. Eu só quero saber que onde ele chega, ele faz a diferença.
Você pode fazer a melhor comida, mas se você a comida mais deliciosa, mas se você não colocar o sal, a tua comida não tem sabor de nada. Eu já comi comida sem sal. Quando o médico me autorizou, me intimou, assim, foi uma intimação para que eu comesse comida sem sal. Eu comi. Mas não era boa, irmã, não era. Glória a Deus que eu saí glória a Deus, glorifico o meu Senhor que eu saí daquela fase e voltei a comer sal. Pouquinho, mas eu como. Entendeu? Então você é um bem-aventurado. Não perca o seu sabor. Você é um bem-aventurado. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem. Bem-aventurados pacificadores. Porque quando eu falei aqui nos pacificadores, eu frisei muito essa palavra aqui. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Em vez de você estar reclamando da tua vida, seja um pacificador, seja uma pacificadora. Ajuda as pessoas que estão ao teu redor. Mesmo que as pessoas olhem para você e falem, meu Deus, essa irmã que está precisando de ajuda. E eu achava, né, que ela estava precisando de ajuda, ou esse irmão estava precisando de ajuda, mas eles que estão me ajudando. Eu tenho uma irmã, a minha irmã, ela perdeu alguns filhos. Ela perdeu alguns filhos dela. Os filhos lindos, maravilhosos, e faleceram, né? Sofreram um acidente e eles vieram a óbito. E a minha irmã e eu, meu Deus, você imagina a mãe perder, não só um filho. Mas aí passou, não tem muito, tem muito tempo, irmã, isso? Não, porque para a mãe o tempo não existe. Quando a mãe perde um filho, o tempo não existe. Não vamos colocar o tempo, porque o tempo para uma mãe que perde um filho não existe. O tempo é hoje. O tempo foi ontem, de ontem, o tempo foi hoje. O tempo é agora. Porque quando a mãe lembra do filho, o tempo é agora, não tem tempo. Então aí faleceu um vizinho dela, uma pessoa que ela gostava muito também, os amigos dela, as amigas, né? O esposo de uma grande amiga dela, eles eram muito amigos. E ela falando para mim que foi acalentar, ela foi ajudar a esposa e ajudar as filhas. E eu falei, Jesus, tu és tão lindo. Quando a minha irmã falou isso, eu falei, Senhor, o Senhor é tão maravilhoso. Porque, como assim? A minha irmã foi ajudar uma pessoa que está passando por esse tipo de situação. E tudo que a minha irmã passou. Porque não foi uma vez, nem duas, nem três que ela passou por isso. E ela foi lá ajudar essa pessoa. Essa vizinha dela, acalentar, trazer uma palavra de conforto. Então, Deus, ele é maravilhoso. Isso se chama pacificador também. Eu amo, sabe, ajudar as pessoas a falar com as pessoas. Deus me deu, eu acredito que Deus me deu esse dom de apacentar, de levar uma palavra de conforto, mesmo que eu esteja na dor, mesmo que eu esteja sofrendo. É que nem eu falo às vezes com as minhas irmãs, é um olho chorando e o outro rindo. Eu deixo um olho chorar e o outro tem que rir. Porque um olho está sofrendo e o outro olho tem que estar rindo para poder ajudar a outra pessoa. E a gente reclama por tão pouco. E o Senhor está falando aqui das suas bem-aventuranças. Bem-aventuranças humildes. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurado aqueles que sofrem. Bem-aventurado aqueles que têm sede. E você
para fechar essa palavra. E tu és o sal da terra. Não deixe que o sabor se perca por causa de que você não tem ou você não é aquilo que você gostaria que fosse. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. O Senhor Jesus Cristo te chamou para você ser o que você é. O sal da terra. Acabou e ponto. Tu és o sal da terra e ponto. Não olhe para as suas fragilidades. Olhe para Cristo, que Ele é o dono da tua vida. Ele vai te fortalecer. Ele te fortalece nas suas fraquezas. Enquanto você está levando uma palavra, ajudando o irmão, você está ajudando ali uma pessoa, o Senhor está te fortalecendo nessas suas fraquezas. Amém? Glorifique a Deus pela tua vida. Dê graças a Deus por tudo que você tem. A palavra dele fala: em tudo dai graça. Não esqueça da palavra de Deus. Medite e vá buscar a palavra de Deus. Leia um versículo por dia, um versículozinho. Se você tiver alguma dúvida do que você está sentindo, o porquê, vá buscar na palavra de Deus. Que Deus te fala o porquê. E Deus traz calento ao teu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus traga uma reflexão na tua vida sobre esta palavra. Assim, eu encerro aqui este vídeo, mais um vídeo. Deixe o seu like. Compartilhe essa palavra de Deus. Medite nela. E saia desse acomodismo que você vive, de só olhar para seus defeitos. Deus não te fez com defeitos. Os defeitos é você que coloca. Deus não te fez com defeito. Amém? Os defeitos é você que coloca em você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.